Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada da Lei nº 11.770, lá de 2002. É essa lei que, basicamente, desenha todo o plano de carreira dos servidores do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o IGP-RS. Então, para entender como o Instituto funciona por dentro, a gente precisa olhar para essa estrutura. Bom, para fazer essa análise de uma forma bem organizada, a gente vai seguir a própria estrutura da lei, ok? Vai ser o nosso roteiro. Vamos passar por cada um desses pontos para não deixar nada de fora. Então, para começar, a gente precisa entender os conceitos básicos. São os fundamentos que a própria lei estabelece e que vão servir de base para tudo que a gente vai ver a seguir. Logo no artigo 1º, a lei já mostra a que veio. O objetivo é bem direto: organizar o plano de cargos e salários e, com isso, reestruturar todo o quadro de servidores do IGP. Simples assim. Primeiro conceito-chave, lá no artigo 3º. Cargo. Pensa no cargo como a célula fundamental de tudo. É a posição que a pessoa ocupa, com um nome específico, um conjunto de tarefas e, claro, um salário pago pelo Estado. Depois vem a categoria funcional. Aqui, a gente agrupa cargos que são da mesma área, da mesma especialidade. Por exemplo, todos os peritos criminais formam uma categoria funcional, todos os papiloscopistas outra. É a trilha de carreira, digamos assim. E, por fim, temos o grau. O grau nada mais é do que o nível em que o servidor está dentro da sua categoria. Grau A, B, C e assim por diante. Cada grau corresponde a um padrão de vencimento diferente. É o que marca a progressão na carreira. Certo, com os conceitos definidos, vamos olhar agora para a espinha dorsal do IGP, o pessoal concursado, a força de trabalho permanente do Instituto. E olha só, aqui a gente tem o coração do quadro de pessoal, tudo detalhado no artigo 9º. É como se fosse a planta baixa do Instituto, sabe? A lei especifica direitinho cada categoria funcional, qual a escolaridade exigida, se é ensino médio ou superior, e o número total de vagas para cada cargo. E somando tudo isso, chegamos a esse número: 1.766 cargos efetivos. Essa é a base de profissionais que toca o trabalho técnico e operacional do dia a dia do IGP. A lei também cria um sistema de códigos para identificar cada cargo. É uma lógica bem simples. Primeiro vem a sigla do quadro, depois um número, que representa a categoria, e por último, a letra do grau. Assim, cada posição tem uma identidade única. Bom, além do quadro permanente, toda organização precisa de líderes e gestores, certo? Agora vamos ver como a lei organiza esses cargos de confiança. O artigo 10 detalha essa estrutura. São 105 posições de liderança no total, as chamadas funções gratificadas ou FGs. A hierarquia é clara. Começa com o diretor-geral, lá no topo, e vai descendo até os chefes de seção. E tem um detalhe aqui no parágrafo 4º que é bem importante. Ele diz o seguinte: todas essas funções de chefia, de gestão, têm que ser ocupadas por servidores de carreira do próprio IGP. E por que isso é relevante? Porque garante que quem está na liderança é gente que conhece o trabalho na prática, que veio de dentro. Ok, a gente já entendeu a estrutura. Mas como uma pessoa entra e sobe na carreira dentro do IGP? É o que vamos ver agora. Segundo o artigo 12, existem basicamente duas portas. A porta de entrada principal, para o primeiro nível da carreira, é o concurso público. Uma vez lá dentro, o avanço para os próximos graus acontece por meio da progressão funcional. E essa progressão pode acontecer de duas formas. A primeira é por antiguidade, ou seja, pelo tempo de casa. A segunda é por merecimento, que leva em conta o desempenho, cursos, qualificações. Tudo isso vira uma pontuação que permite ao servidor avançar. Muito bem, já vimos a estrutura, os cargos, como entrar e como progredir. Mas, na prática, o que cada um desses profissionais faz? É o que o anexo 1 da lei nos conta em detalhes. Vamos começar com o auxiliar de perícia. É um cargo de nível médio, a porta de entrada para muitos no Instituto. O trabalho aqui é de suporte direto. O auxiliar está ali lado a lado com os peritos, ajudando em tarefas de laboratório, em necrópsias, cuidando da organização e limpeza dos equipamentos e fazendo os registros necessários. É um trabalho essencial. Subindo um degrau, temos o papiloscopista, uma função que já exige nível superior. O foco do papiloscopista é a identificação, seja coletando uma impressão digital numa cena de crime, identificando uma pessoa para emissão de documentos ou até mesmo em exames pós-mortem. É um trabalho minucioso e de altíssima responsabilidade. E agora, vamos falar de uma das carreiras mais conhecidas, a de perito criminal.
O escopo de trabalho do perito criminal é enorme. Ele vai desde a análise de um local de acidente de trânsito, passando por exames de balística para saber de onde vem um tiro, até a análise da assinatura em um documento para ver se é falsa. É um campo de atuação muito vasto. Então tá aí, esse é o esqueleto legal, a estrutura que sustenta o IGPRS desde 2002. A lei é bem completa, define tudo. Mas isso deixa uma pergunta no ar, não é mesmo? Como é que uma estrutura de cargos e atribuições, pensada lá em 2002, consegue se adaptar e responder aos desafios da perícia moderna, que está sempre evoluindo com tanta tecnologia nova? Fica aí a reflexão.